Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de física. Ciclo 3, frente 3. Enquanto isso, vocês vão ouvindo aí um Iron Maiden. Depois, no final da aula, diquinha musical, ok? Terceiro ano, estamos estudando na frente 3 a parte de eletricidade. E dentro da eletricidade, iniciamos eletromagnetismo na aula anterior, que foi a aula 16, ok? Hoje é praticamente uma continuação da aula 16. Nós vamos falar sobre movimento de uma partícula eletrizada em um campo magnético uniforme. Isso está no seu caderno 4, na página 34. Esta é a aula 17. Então, nós vamos ver o momento que vai acontecer quando eu lanço uma partícula eletrizada, pode ser próton, pode ser elétron, dentro de um campo magnético e uniforme. Já vimos que esta partícula desvia-se obedecendo a regra da mão esquerda e a força magnética que atua nesta partícula é dada pela fórmula determinada por Lorentz. Então, só para recordar o que vimos na aula anterior, quando uma partícula eletrizada com carga Q é lançada com velocidade V dentro de um campo magnético uniforme B, fica sujeita a uma força magnética determinada por Lorentz como força magnética é o módulo da carga vezes o valor do campo magnético vezes a velocidade vezes o seno do ângulo. Unidades do sistema internacional para isso. Qualquer força, seja magnética, mecânica, elétrica, vocês já sabem que no sistema internacional, força é dada em Newton, carga é dada em Coulomb, campo magnético é dado em Tesla, abreviamos por T, e velocidade, metro por segundo. Aqui temos um exemplo, uma partícula é lançada nessa direção e nesse sentido deste vetor representado por verde, com uma velocidade v, forma um ângulo θ com as linhas do campo magnético uniforme B. Então, se eu quiser saber a força que atua nesta partícula, eu faço este cálculo, ok? Só que nós temos alguns casos particulares. Primeiro, quando uma carga é lançada na mesma direção da linha, seja o ângulo 0 grau a favor da linha ou 180 graus contra a linha, aqui, ó, 0 grau, as linhas de campo são horizontais e para a direita, também lanço a partícula horizontal para a direita, isso é 0 grau. Se o campo for horizontal e para a direita, e eu lanço a partícula horizontal para a esquerda, 180 graus, o que acontece? O seno de 0 e o seno de 180 valem 0. Quando você substituir aqui o seno de 0 ou 180, 0 vezes B vezes V vezes Q vai dar 0. Conclusão, a força magnética que atua na partícula é nula. Logo, esta partícula andará com um movimento retilíneo e uniforme dentro deste campo. Então, ó, importante aqui, carga elétrica lançada na direção das linhas de indução do campo magnético realiza um movimento retilíneo e uniforme. Esse é o primeiro caso particular, quando o ângulo for 0 ou 180 graus, ou, em resumo, quando ela é lançada na mesma linha, na mesma direção do campo, ou no mesmo sentido ou no sentido contrário, ela caminha com velocidade constante em movimento retilíneo e uniforme.
O segundo caso nós já vimos na aula anterior, quando ele é lançada perpendicular às linhas do campo, ó, formando 90 graus. Eu tenho aqui as linhas de campo, eu lanço a partícula com velocidade v formando 90 graus, tá? Então aqui, ó, seria seno de 90 graus. Como seno de 90 graus vale 1 vezes v vezes b vezes q, dá o próprio QVB. Então, a força magnética, a fórmula se resume em Q vezes B vezes V, tá? Lembra que eu ensinei vocês a decoreba desta fórmula? F, Q, B, V. Fui quase bem no vestibular, tá? Só para decorar. Então, toda partícula que entra num campo magnético uniforme perpendicular a ele, ela vai realizar um movimento circular e uniforme. Então, nós vamos usar a regra da mão esquerda, tá? Na hora que a partícula entra, ela tem um desvio. Lembra o que eu falei na aula anterior? A força magnética, ela faz o papel da força centrípeta. Então, a partícula executa um movimento circular e uniforme de raio R, ok? Então, ó, a força magnética faz o papel da força centrípeta. Então, a partícula entrou, ela faz isso aqui, ó. Ela fica fazendo este movimento circular dentro do campo magnético uniforme. A força magnética aponta para o centro. Vocês sabem que a força que aponta para o centro é a centrípeta. Então, eu igualei a força magnética com a centrípeta. O que é força magnética? Carga, velocidade, campo. O que é força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Multipliquei isso em cruz, mas antes eu simplifiquei aqui, ó. Aqui tem um V, aqui tem um V ao quadrado, este V cortou e este V ao quadrado ficou simplesmente V, ok? Então, ó, aqui ficou M vezes V, e esse V sumiu, tá? Aí eu multipliquei em cruz, ó, ficou QBR, tá aqui, ó, QBR, e aqui MV. Como eu quero descobrir o raio, eu passo o QB, que estão multiplicando para cá, dividindo. Então, ficou RMV sobre QB. R é o raio aqui, ó, da trajetória, tá? Raio da trajetória. M é a massa da partícula que está executando esse movimento circular. Se for um próton, é massa do próton. Se for um elétron, é a massa do elétron e assim por diante. V, a velocidade com que a partícula foi lançada no campo. Q é a sua carga. De novo, se for um elétron, carga do elétron. Se for um próton, carga do próton. E B é o campo magnético que é uniforme. Unidades do Sistema Internacional, só para lembrar. Raio, metro. Massa, quilograma. Velocidade, metro por segundo. Carga, coulomb. Campo magnético, Tesla. Tem uma decoreba para essa fórmula? Sim. Ô, Habib, me vê um quibe. Olha aqui, ó. Ô, Habib, me vê um quibe, ok? Habib, me vê um quibe. Essa é a fórmula para você decorar a fórmula do raio. Beleza? Exercícios, página 36 do seu caderno 4. Primeiro, uma partícula eletrizada com massa M, carga Q, lançada no interior de um campo magnético B com velocidade V, olha o detalhe, perpendicular ao campo magnético B, a figura ilustra este lançamento. Ele deu todos os valores, massa correto ó, em quilogramas, velocidade correto em metro por segundo, campo magnético correto em Tesla. A única coisa que não está no sistema internacional aqui é a carga que está em microcoulomb. Lembra do início do ano?
milimicro, nanopico, milimicro, nanopico, milimicro, nanopico, mili 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9, pico 10 a menos 12. Então, depois, na hora das contas, o micro aqui, passaremos para 2, 10 a menos 6 coulombs, ok? No item A, eu quero o módulo, direção e o sentido da força magnética que atua nesta carga. Então, vamos lá. Força magnética de Lorentz. Força magnética, carga, velocidade, campo. Nem usei o seno aqui porque é 90 graus, tá? Então, a fórmula resume-se em QVB. Tudo foi dado, ó, carga 2 microcoulombs, 2, 10 a menos 6 coulombs. Velocidade de lançamento da partícula, 3, 10 ao quadrado. Campo magnético B, 2 Tesla. Só substituir. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Expoentes na multiplicação, conserva a base, somos expoentes. Menos 6 mais 2, menos 4. Costuma-se deixar em notação científica. Então, eu passo uma casa para a esquerda. O número 12 vira 1,2. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, este expoente aumenta de menos 4 para menos 3. Resposta da letra A, força magnética 1,2, 10 a menos 3 newtons. Este é um módulo da força magnética que atua na carga. Como é que eu acho agora a direção e o sentido? Regra da mão esquerda, tá? Como é que vamos fazer esta regra da mão esquerda? Então, vamos lembrar. Dedão, força. Dedo fura bolo, B de campo magnético. Dedo do meio, velocidade. Tudo deve formar 90 graus, tá? Se você tem dificuldade de fazer isso com os dedos, pega 3 canetas, 3 lápis e faz aqui, ó, um eixo triortogonal, tá vendo? Todo mundo formando 90 graus. Um você escreve F, no outro B, no outro V. Dá certinho, ok? Então, vamos lá. Nesta nossa figura, ó, a velocidade de lançamento da partícula é para cima. Então, o meu terceiro dedo, que é o dedo da velocidade, vertical e para cima, apontando para o teto da minha casa. O campo magnético, olha aqui na figura, bolinha com xizinho no meio, entrando no plano do papel. Então, no caso, ele está entrando na tela do meu computador. Olha o meu dedão da força magnética, ó, horizontal e apontando para a esquerda. Portanto, esta é a direção da força magnética. Caracterizei o vetor força magnética. Módulo, está aqui, direção horizontal, sentido para a esquerda. Essa é a resposta do item A. Na letra B, eu quero esboçar a trajetória da partícula. Como ela foi lançada verticalmente para cima e a força magnética a puxa para cá, para o centro da trajetória, então o que ela faz? Na hora que ela entra, faz este movimento, a força magnética puxa para cá, então ela faz isso aqui, ó. Ela fica executando um movimento circular e uniforme aqui, ó, no sentido anti-horário. Então, a partícula realizará um MCU no sentido anti-horário e a força magnética, como eu falei lá atrás, faz o papel da centrípeta. Esta é a força magnética que aponta para o centro da trajetória. Na letra C, eu quero calcular o raio da trajetória. Basta aplicar a fórmula O Habib me vê um quibe. Então, RMV sobre QB. Massa da partícula foi dada no início do problema, 4,10 a menos 10 quilogramas. Velocidade da partícula também está dada no enunciado, 3 vezes 10 ao quadrado. Carga da partícula foi dada como 2 microcoulombs, 2, 10 a menos 6 coulombs. Campo magnético B, 2 Tesla. Numerador, 4 vezes 3, 12. Expoentes, menos 10 mais 2, menos 8. Embaixo,
2 vezes 2, 4 e 10 a menos 6. 12 dividido por 4, 3. Potências de mesma base na divisão. Conserva a base, subtrai os expoentes. Ó, fiz aqui do lado, menos 8. Menos o de baixo, só que o de baixo é menos 6, coloquei entre parênteses. Menos 6, mais 6. Menos 8 mais 6, menos 2. Tá aqui, ó, menos 2. Então, o raio desta trajetória, desse círculo, ou melhor, 4, 10 a menos 2 metros. Número 2. Uma partícula eletrizada positivamente foi lançada num campo magnético uniforme, perpendicular às linhas de indução. De novo, ó, perpendicular, vale regra da mão esquerda, vale FQVB, tá? Em consequência, realizou uma trajetória circular de raio 10 metros em movimento uniforme, sob ação exclusiva da força magnética. Conhece-se o módulo da força magnética, 4, 10 a menos 4 newtons, e a massa da partícula, ele quer o módulo da velocidade. Então, aqui não adianta ir direto no Habib me ver um quibe, porque está faltando muita coisa aí. Vamos ver o que ele deu. Força magnética, 4, 10 a menos 4. O que é força magnética? Q, B, V. O que eu fiz? Eu deixei QB desse lado, ó, e passei este V que está multiplicando, dividindo. Então, ficou QB igual a F sobre V. Guardei esta equação, chamei de número 1. Guarda esta equação como número 1. Agora, nós vamos para o Habib me vê um quibe. Então, tá aqui, ó. Habib me vê um quibe. Também vou tirar QB desta fórmula, ó, tá? Então, eu multipliquei aqui em cruz, ó. RQB tá aqui, igual MV vezes 1, tá aqui. Deixei o QB sozinho do lado esquerdo, peguei o R que estava multiplicando, ó, passei dividindo. Ficou QB igual MV sobre R. Chamei esta equação de número 2. Na equação número 1, nós temos o QB. Vamos voltar um pouquinho, ó. Na equação número 1, o QB era o quê? F sobre V. Então, ó, na equação número 1, o QB era F sobre V. E na nossa equação aqui número 2, o QB é o quê? MV sobre R, ó. Então, eu igualei as duas equações. Multiplico em cruz. V vezes MV, MV ao quadrado. F vezes R, F vezes R. Como eu quero descobrir a velocidade, passo o M que está multiplicando, dividindo, tá? Então, ficou V ao quadrado igual F, força magnética, está dada na página anterior, 4, 10 a menos 4. R, o raio da trajetória, está dada no enunciado do problema, 10 metros. M, a massa da partícula, está dada na página anterior, 1, 10 a menos 7. Em cima, expoentes 10 a menos 4 com 10, aqui é como se fosse 10 a primeira, menos 4 mais 1, menos 3. 4 dividido por 1, 4, de novo, subtrai os expoentes. Menos 3, menos 7, dá menos 3 mais 7, que é igual a 4. Como aqui, pausa para tosse. Como aqui, a velocidade, engasguei com a água. Como aqui a velocidade está ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada disso aqui, ó. Então, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 10 à quarta, divide o expoente por 4, dá 2. 10 ao quadrado. Então, resposta desse exercício, velocidade da partícula, 2, 10 ao quadrado, metros por segundo.
Número 3. Uma partícula de massa m, carga q, uma carga positiva, penetra com velocidade v, de novo, ó, perpendicular a um campo magnético uniforme B através de um orifício existente em um anteparo. Após o intervalo de tempo ΔT, a partícula colide com o anteparo em um ponto A. Gente, eu tenho um campo magnético aqui. O que é esse monte de xizinho, ó? Todas as linhas do campo estão saindo aqui atrás, ó, da minha cabeça, ó, estão entrando na tela do meu computador, tá? Eu estou vendo a traseira da minha caneta aqui. É isso. Então, eu tenho um campo magnético vindo de trás da minha cabeça, entrando na tela do computador. Alguém disparou uma partícula positiva aqui, ó, ela entrou por este orifício. Quando ela penetra no campo, a força magnética a empurra para a esquerda. O que ela faz? Sofre um desvio e ela executa um movimento circular uniforme. Só que aqui tem um anteparo, ela bate no ponto A. O problema faz duas perguntas. Os valores de ΔT, quanto tempo ela faz para percorrer, ó, metade dessa circunferência, e quanto vale a distância de O até A. Dá para perceber nitidamente que a distância de O até A é o diâmetro da trajetória. Nós sabemos que o raio é mv sobre QB. O diâmetro não é o dobro do raio, então basta multiplicar isso por 2. Então, a distância de O até A é 2 vezes o mv, 1 kb, tá? Então, 2 mv sobre QB. Essa já é a primeira resposta. Agora eu tenho que descobrir o tempo. Como é que eu descubro o tempo? Velocidade, ΔS sobre ΔT. Multiplico em cruz e isolo o tempo. ΔT, ΔS sobre V. ΔS, quanto que a partícula andou? Metade da circunferência. Vocês sabem da matemática que a circunferência inteira tem um comprimento de 2πr. Metade da circunferência, metade de 2πr, é simplesmente πr. Então, o ΔS aqui, ó, é π vezes r. E essa velocidade aqui, o que eu faço com essa velocidade? Eu descubro pela fórmula do Habib, tá? Então, vamos isolar a velocidade aqui, ó. Multipliquei em cruz, ficou mv, rqb. Aí o m está multiplicando, passou dividindo. Então, substitui a velocidade e substitui o ΔS aqui, ó. Então, ΔT igual ΔS, π vezes r, dividido por v. Como v é uma fração, eu multiplico pelo inverso. Então, o m que está no denominador sobe para o numerador e o rqb que está no numerador desce para o denominador. R aqui de cima, R aqui de baixo, cortou. O que sobrou no numerador? Π vezes a massa. O que sobrou no denominador? Carga vezes o campo. Essa combinação de respostas está na alternativa D de dado. Número 4 e último. A figura mostra a trajetória de partículas carregadas eletricamente, lançadas com velocidades iniciais de mesmo módulo em uma região na qual existe um campo magnético de direção perpendicular ao plano do papel, de sentido emergente para o leitor. Então, olha lá, campo magnético saindo do plano do papel. Olha a caneta, saindo do plano da tela do seu computador. Você está vendo a pontinha da caneta saindo da tela do computador e as partículas foram lançadas aqui horizontais e para a direita, certo? Temos 5 partículas aqui, 5 trajetórias diferentes. 1, 2, 3, 4 e 5. Quais são as partículas? Nêutron, elétron, próton,
Positron, o que é o positron? O positron é um antielétron, é uma partícula que tem a massa igual do elétron, mas ele tem a carga positiva. E o antipróton, que é uma partícula que tem a massa igual do próton, mas a carga dele é negativa, tá? Então, quem é quem aqui? Em primeiro lugar, uma que é bem fácil, é o nêutron. O nêutron não tem carga elétrica, então ele não sofre desvio nenhum. Na hora que ele entra no campo, ele passa direto. Então, a partícula número 3 é o nêutron. Beleza. Quem que desvia-se para baixo, quem desvia-se para cima? Vamos fazer a regra da mão esquerda. Então, vamos lá. Aqui, ó, regra da mão esquerda. O meu dedo fura-bolo, que é esse aqui, tem que apontar para o meu olho, ó. Apontando para o meu olho, saindo do plano do computador. Velocidade para minha direita, o dedo do meio, para minha direita, o meu dedão da força magnética, ó, aponta para o chão da minha casa. Então, as partículas positivas, de acordo com a regra da mão esquerda, desviam-se para baixo. Então, ó, cargas positivas desviam-se para baixo. Quem dessas são cargas positivas? O próton é carga positiva e o pósitron ou antielétron tem a massa do elétron, mas tem carga positiva. Então, próton e pósitron descem. Então, o 4 e o 5 ou é próton ou é o pósitron, tá? E as outras duas, o elétron, que é carga negativa, e o antipróton, que também é carga negativa, sobem, tá? Então, tá aqui, ó. O próton e o pósitron desviam-se para baixo e o elétron e o antipróton desviam-se para cima. Nós vamos lembrar que a massa do elétron, pessoal, ela é muito menor que a massa do próton, tá? O elétron é a partícula que tem menor massa, se eu for comparar com a do próton, é claro. Então, pela fórmula do Habib Mivionkib, vocês estão vendo que o raio e a massa são diretamente proporcionais. Quanto menor a massa da partícula, menor o raio, ok? Por esta equação, quanto menor a massa, marquei aqui para vocês, ó, menor o raio. O pósitron ou o antielétron, ele tem carga positiva, a massa dele é igual à do elétron. Logo, a massa do pósitron é menor que a massa do próton. Portanto, o seu raio será menor. Então, o raio número 4, que é menor, representa o pósitron, e o número 5 representa o próton, tá? As negativas subiram, sentido contrário, 1 e 2. O antipróton, que é carga negativa, ele tem massa igual do próton. Logo, a massa do elétron é menor do que a do antipróton. Então, o raio menor tem trajetória menor, que é o número 2, é a do elétron, então o 1 é o antipróton. Esta combinação de respostas está na alternativa C, ok? E fiquem com Iron Maiden. Tchau!